Quando é melhor você integrar essas questões? Eu já falei da propriocepção, já falei também das relações anatômicas. E desse terceiro ponto, quando é por onde começar, né? Primeiro, o terceiro ponto. Nós temos uma relação em cadeia postural, em cadeia muscular, que determinam a postura. E isso de forma clara. Se você joga seu ombro para frente, você já posiciona a cabeça para frente. Se você posiciona a cabeça para trás, você já posiciona a coluna para trás. Se você inclina a cabeça para um lado, você já inclina e tende a compensar com o tronco. O que isso quer dizer? Existe uma cadeia muscular, existe uma sinergia entre estruturas que passam a se compensar, a se adaptar para eliminar a agressão primária, para diminuir a sobrecarga primária. E aí, dentro desse processo, propriocepção, relações anatômicas e sinergia da cadeia muscular, você precisa perceber quem começou primeiro, por onde começar. E dentro desse processo, elas facilmente, de forma mútua, elas se compensam, elas se estruturam, elas se mantêm com suas funções equilibradas. Então, a postura é o resultado direto dessas relações. E você precisa acessar esse conhecimento, fazer parte, estar com esse conhecimento bem montado para que você consiga discernir entre a causa verdadeira, entre o sintoma do paciente e aquilo que de fato está acontecendo com ele. Quem tem filho sabe do que eu vou falar agora. Sabe aquela criança que vai para a rua e vem cheia de informação? Sabe aquela criança que vai para a escola e na escola ela aprende um monte de coisa errada com os amiguinhos? Quando nós temos esse tipo de criança, quando nós temos esse tipo de problema, o que é que a gente vê? A gente vê apenas o nosso filho, o nosso filhote que está ali, que está em casa todo dia. Mas dentro dele ele já tem uma conexão, uma experiência, algo que você fica assustado com o que aquela criança está falando, o que aquela criança está dizendo, onde foi que ela aprendeu aquilo. É exatamente sobre o sistema estomatognático. É exatamente sobre a ATM. Quando você tem a ATM, você pensa que ela é apenas aquela articulação que você aprende nos livros. Que você pensa que é apenas aquela estrutura única, mas que de fato ela tem relações íntimas dentro dela que leva você a desequilíbrios, que leva você a executar a sua função, que leva você a entender de forma clara o que está, de fato, na base do problema. E é sobre isso. Sobre você entender que, de fato, está na base do problema. E dentro do sistema estomatognático, é isso. Propriocepção, relações anatômicas diretas e conexões em cadeias musculares para fazer com que o corpo, a estrutura corporal, se mantenha em equilíbrio, se mantenha em estabilidade. Não tem como você falar de postura se não falar em integração. Não tem como você falar de postura se não tiver uma clareza sobre aquilo que o paciente tem. Ah, Randy, existe alguma exceção em relação a isso? Não. Pelo contrário, existem mais e mais relações que podem ser feitas. E aí eu vou acrescentar uma aqui para vocês. Quem quer a quarta relação? Fala aí. Que de fato existe uma conexão, uma relação, e que você às vezes não percebe. Às vezes não percebe. Que é possível você aprender a eliminar o sofrimento do paciente. As conexões associadas com as tensões intracavitárias. Randy, como assim?
as pressões intratorácicas, as pressões intraabdominais. As pressões intratorácicas e intraabdominais, elas trazem categoricamente uma tendência de manter uma postura ou uma tendência de desabar minha postura. Quem aí já comeu bastante, teve lá a barriga cheia, e essa barriga cheia não lhe deixa nem calçar um sapato, não lhe deixa nem flexionar o tronco. Você às vezes precisa se estender e ficar atrás, assim, justamente porque existe uma tensão enorme ali. Então, as pressões intracavitárias jogam você para frente ou para trás, tira seu centro de gravidade. E essa integração deve ser adicionada para cadeias musculares, deve ser adicionada sob o ponto de vista proprioceptivo, deve ser adicionada sobre as relações mecânicas diretas.